Olá, mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e desde já, muito obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre diabetes. Olha só, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 13 milhões de brasileiros sofrem com este mal. Número alto, por isso, a gente convidou a endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo, a Andressa Reichmer. É assim mesmo que pronuncia seu nome? Falei certo ou não? Quase lá, Vivi. Andressa Heimbecher, é um prazer estar aqui com vocês. Então, corrigindo aí seu sobrenome, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. A gente sabe que é uma correria, mas você aí parou seus atendimentos para falar com a nossa equipe. Eu que agradeço e estou à disposição. Andressa, a gente fala muito aí diabetes, mas enfim, o que é ela exatamente? Então vamos lá, a gente vai abrir uma chavinha que diabetes é a doença que aumenta os níveis de glicose, os níveis de açúcar no nosso sangue. E a gente tem dois tipos principais, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é quando a gente tem nas crianças e nos adolescentes a destruição das células que fabricam insulina dentro do nosso pâncreas, que é um órgão do sistema digestivo. Nesse caso, o paciente ele não produz mais insulina. E a insulina é o hormônio que coloca o açúcar para dentro das células. Então, o diabetes tipo 1 é até mais fácil da gente entender, porque é quando acontece a destruição dessas células que fabricam insulina, não tem mais insulina, aí o açúcar sobe no sangue do paciente. E por que o açúcar, a insulina, enfim, toda essa transformação é importante para o nosso corpo? As nossas células, elas precisam de açúcar para gerar energia. E a insulina é justamente a chave que abre a fechadura para que a porta de entrada de glicose se abra, né? Então, quando falta insulina ou quando a insulina não faz efeito, a gente tem o desenvolvimento do diabetes, que é o caso, por exemplo, dos pacientes com diabetes tipo 2. Os pacientes com diabetes tipo 2, diferente do que eu expliquei no diabetes tipo 1, eles até têm bastante insulina, mas essa insulina, ela não funciona tão bem. E justamente por ser uma chave que não funciona tão bem, ela não abre a porta da célula para que a glicose entre e a glicose se acumula no sangue. E aí, quando não está funcionando, o que o paciente sente? Quais são os primeiros sintomas? A gente tem vários tipos de sintomas a depender da rapidez em que a doença aparece. No diabetes tipo 1, a doença acontece de forma bem rápida. O paciente, ele começa a ter sintomas bastante importantes, como, por exemplo, muita sede, muita fome, perda de peso. O paciente, ele fica com aspecto de doente, Vivi. Já no diabetes tipo 2, como ele acontece mais devagar e geralmente ele acontece nos adultos, muitas vezes o paciente é assintomático, o que quer dizer que ele não tem sintoma nenhum. Talvez um pouco de vista turva, um pouco mais de cansaço. Evoluindo a doença, ele pode ter tontura, e aí, nas fases mais avançadas, a boca seca, a perda de peso, e aí sim a gente vai ter o quadro, aquele quadro mais florido, mais cheio de sintomas que pode acontecer nos pacientes diabéticos. E como que é feito esse diagnóstico? Tem algum exame? A gente faz, é um exame super simples, é o exame da glicose no sangue. O exame padrão para a gente poder, primeiro, começar a pensar se o paciente tem um nível de glicose normal, é a dosagem de glicose no sangue, que a gente recomenda que seja feita em jejum, com 8 a 12 horas de jejum. Caso esse exame venha alterado em níveis maiores ou iguais a 126 miligramas por decilitro, em duas medidas, a gente consegue fechar o diagnóstico de diabetes. Mas a gente tem um exame hoje que a gente usa bastante, que se chama hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que também é um exame de sangue e esse não precisa de jejum. Ele anda substituindo a famosa curva glicêmica, que a gente fazia muito, assim, há uns 5, 10 anos atrás para fazer o diagnóstico. E a hemoglobina glicada, por ser um exame simples de sangue, a gente já consegue dizer se o paciente tem diagnóstico de diabetes bem mais rápido. E o que leva a pessoa a ter diabetes? Já nasce com isso? Eu costumo explicar que ter diabetes, ele precisa de uma série de fatores. A gente diz que diabetes é uma doença multifatorial. A gente precisa de
uma genética, então, geralmente os pacientes vêm com histórico familiar de diabetes, mas eles também têm que ter, no caso do diabetes tipo 2, um estilo de vida com mais sedentarismo, com uma alimentação mais rica em carboidratos, mais rica em gorduras, uma alimentação com excesso de calorias. A vida hoje é estressante do mundo moderno, ela contribui também para isso, e aí com isso tudo isso junto e misturado leva ao desenvolvimento do diabetes e que coincide no diabetes tipo 2 também com o ganho de peso. Essa é uma doença considerada grave? Sim, Vivi, por incrível que pareça, às vezes, como os pacientes não têm sintomas, eles falam assim: não, tá tudo bem, é só uma glicosezinha de 130, eu tô bem, eu não sinto nada. Mas o problema é que, justamente por isso, a gente fala que o diabetes é uma doença silenciosa, porque ela acomete ao longo dos anos o que a gente chama de órgãos-alvo. Retina, rim, coração, cérebro, e aí a gente aumenta o risco de infartos, de derrames, a gente aumenta o risco de o paciente ir para hemodiálise, amputação. Um dado interessante de se passar é que hoje a maior causa de amputação não traumática, ou seja, por não acidente, é justamente o desenvolvimento de úlceras por conta do diabetes. Então, é uma doença que ela é muito grave, porque é uma doença que, além de matar, ela também machuca muito o nosso paciente. Só para a gente entender, ela pode levar então a pessoa a ter outras doenças, é isso? Exatamente. Por exemplo, cegueira. Uma das causas importantes de cegueira hoje no mundo é o acometimento da retina por conta do diabetes. E lembrando também de um dado importante, hoje cerca de 40% dos casos de pacientes que vão para diálise estão relacionados com diabetes também. E o contrário, alguma doença pode fazer com que a pessoa tenha diabetes, desenvolva? Pode sim. Hoje o que a gente tem visto muito, e é um tema muitíssimo atual, é o Covid fazendo com que alguns pacientes tenham maiores riscos de abrir quadro de diabetes. Isso acontece não só pelo uso do corticoide, dos corticoides da prednisona, por exemplo, metilprednisolona nos quadros de Covid, mas sim pela própria agressão do vírus no organismo do paciente, fazendo com que ele desenvolva quadros de diabetes. Tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2 temos visto bastante. E tem os fatores de risco? Existe isso para diabetes? Existe. A gente considera, por exemplo, no caso do diabetes tipo 2, pacientes com sobrepeso ou obesidade, pacientes acima dos 40 anos, a própria história genética, história de sedentarismo, pressão alta, alterações de colesterol, todos esses são fatores de risco para que a gente possa pensar que esse paciente pode começar a ter alterações de glicose já numa fase bem precoce da vida. Hoje é normal também encontrar crianças com diabetes? Muito. Não só o diabetes tipo 1, que ele é mais clássico, a gente vê mais comumente os casos de diabetes tipo 1, que é aquele da destruição da célula do pâncreas em crianças e adolescentes, mas hoje, com o aumento da obesidade infantil, a gente também tem visto muitos pacientes com perfil de diabetes tipo 2, que estava mais relacionado somente a adultos, também apresentarem na infância e na adolescência o acometimento delas com diabetes tipo 2. E aí, doutora, foi diagnosticado que a pessoa, criança, enfim, tem essa doença. Como que é o tratamento? Como que funciona? Para os pacientes diabéticos tipo 1, em que o pâncreas parou de produzir insulina, o tratamento são as injeções de insulina, que a gente faz num começo de tratamento em poucas aplicações no dia, mas em alguns pacientes vão ser necessárias 4, 5 ou eventualmente 6 aplicações no dia. Já nos pacientes diabéticos tipo 2, a gente começa o tratamento com medicações via oral, justamente na tentativa de melhorar o funcionamento da insulina desses pacientes. Claro que hoje a gente vem evoluindo. Hoje a gente fala, por exemplo, dos pacientes tipo 1 com a possibilidade de botarem a bomba de insulina, que ela é um dispositivo que fica ligado no paciente, liberando insulina em pequenas quantidades, para justamente evitar as picadas e garantir um controle muito parecido com o pâncreas do paciente. E no caso dos pacientes diabéticos tipo 2, hoje a gente tem uma evolução das medicações que elas melhoram o funcionamento do pâncreas, e com isso a gente consegue ir contornando os sintomas. E esse tratamento é para o resto da vida? Como que funciona? Chega uma hora que o corpo volta ao normal ou isso não existe?
O que a gente fala hoje, Vivi, é que diabetes tem controle, mas infelizmente ainda não tem cura. Apesar de a gente ver por aí na internet fake news falando que tem cura, na técnica, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, nas sociedades internacionais baseadas em ciência, a gente fala que uma vez o paciente diabético, ele sempre vai ser diabético, mas ele pode ser um diabético bem controlado. E a gente vai chamar esse paciente com diabetes em remissão. O que significa, por exemplo, se um paciente diabético tipo 2, que estava com obesidade, ele emagrece, ele melhora os hábitos de vida, ele usa medicações, o pâncreas dele consegue retomar o funcionamento, esse paciente ele pode ficar sem medicações, mas ele nunca vai deixar de ser diabético, ele vai ser um diabético em remissão, o que significa que se ele voltar aos hábitos, ele vai possivelmente voltar a desenvolver elevações de glicose no sangue. Então, só para você de casa entender, hoje a gente está falando sobre diabetes. A gente está conversando com a doutora Andressa, que é endocrinologista. Doutora, eu ainda tenho muitas perguntas para te fazer, só que eu preciso chamar o intervalo, então é só um minutinho que eu espero. Peço para a senhora esperar. Você de casa também, fica aí com a gente, é rapidinho, é o tempo de tomar uma água e voltar. É já já. Saúde é vida de volta e hoje a gente está falando sobre diabetes. Como eu disse lá no início do programa, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 13 milhões de brasileiros têm essa doença. Então, para tirar dúvidas, já que esse número é bastante alto, a gente convidou a endocrinologista, a Andressa. Doutora, esses números, 13 milhões de brasileiros diabéticos, preocupa? É um número realmente alto quando a gente fala? Preocupa muito. E eu vou te dar um outro dado que preocupa mais. A gente sabe hoje que para cada pessoa que sabe que tem diabetes, existe uma pessoa que não sabe que tem. Então, para cada 2 pessoas, uma sabe que tem e uma sabe que não tem, dado que a doença é silenciosa. Isso é muito ruim, porque primeiro elas acabam procurando muito tarde o médico para fazer o tratamento, e essas pessoas ficam expostas muito tempo a níveis de glicose muito altos. E aí, com isso, a gente aumenta muito o risco de problemas cardíacos, por exemplo, ou eventualmente infartos, derrames. Então, a gente se preocupa de forma bastante ativa, porque diabetes, de fato, é um problema, é uma doença crônica e um problema de saúde pública. Normalmente, pela sua experiência, quando o paciente chega aí, ela já está totalmente descontrolada? Depende muito. Hoje, como os pacientes eles fazem muitos exames, às vezes até de check-up, a gente consegue fazer o diagnóstico de uma forma bastante precoce. Volta e meia eu pego o paciente que passou na farmácia, mediu ali o aparelhinho, e aí ele viu que estava alterado, e ele acaba se procurando. Hoje eu vejo que tem muito mais informação do que, por exemplo, quando eu comecei a clinicar como endócrino, que foi há 10 anos atrás, né? No entanto, existem pacientes que também não fazem exames com regularidade e eu faço já o diagnóstico em fases bastante avançadas da doença, fases em que a gente precisa, assim, de fato, já começar com insulina para esses pacientes. Então, depende muito, mas graças à informação que a gente tem hoje, informação clara, informações como a prestação de serviço de vocês, a gente percebe que os pacientes acabam chegando em fases bastante adiantadas, às vezes até em pré-diabetes, e que a gente consegue controlar melhor. Se a doença não for controlada, o que pode acontecer com o nosso corpo? Bom, num primeiro momento, quando o diabetes está muito, muito, muito alto, existe uma situação que se chama cetoacidose diabética, que ela ocorre principalmente nos pacientes diabéticos tipo 1, em que o paciente pode até evoluir para coma e eventualmente morte. Isso acontece porque os níveis altos de açúcar, eles geram uma acidez no sangue do paciente, porque o paciente entra num processo chamado cetoacidose. Isso desequilibra o pH do sangue do paciente, e esse desequilíbrio no pH leva à
falência de diversos órgãos, dentre eles o coração, o cérebro, os rins e o pulmão. Então, é por isso que a gente se preocupa de curto prazo, com relação ao risco de coma, ao risco da cetoacidose diabética, mas de longo prazo, com as complicações, como amputações, perdas renais, a gente fala muito também da parte cardíaca, da parte neuropatia, formação de úlceras, não somente amputações. Então, eu brinco que diabetes é uma doença que, infelizmente, ela mata e também machuca. A gente falou aí sobre a obesidade, né, que é um dos fatores de risco. Tabagismo, álcool, alimentação errada, tudo também influencia? Tudo, tudo. É como se a gente colocasse todos esses fatores de risco no mesmo saco e a gente falasse para o paciente que ele precisa manejar um corpo que, como se fosse uma corda esticada, né? Então, ele sendo sedentário, ele tendo uma vida estressante, tabagismo, excesso de álcool, que a gente sabe que é tóxico para o fígado e para o próprio trato gastrointestinal, mas uma alimentação rica em gorduras, uma alimentação rica em carboidratos, uma alimentação ruim, com mais, eu brinco, né, que menos descascáveis e mais desembaláveis, né? Então, uma alimentação inflamatória, isso é muito ruim sobre o pâncreas e sobre o fígado. E é justamente toda essa pressão, essa corda esticada que pode fazer o desenvolvimento do diabetes tipo 2, principalmente. E falando em alimentação, desde que tem que começar a forma correta de alimentar desde pequenininho, ali ainda bebê. Exato. A gente sabe também que as taxas, os pacientes com obesidade infantil, eles são sim, infelizmente, futuros diabéticos, ou seja, possivelmente futuros diabéticos. Então, a gente tem que controlar as taxas de obesidade infantil, as taxas de sedentarismo infantil. Hoje a gente tem discutido muito a questão da exposição a horas tela, né? Mesmo com a questão da pandemia, a gente sabe que a exposição a horas tela, ela aumentou muito além do que somente a necessidade de fazer o homeschooling, né? Então, a gente sempre recomenda como sociedade que toda criança faça minimamente 60 minutos de atividade física por dia. Nas crianças mais novas, são atividades lúdicas, né? Então, pique-pega, esconde-esconde, atividades em grupo. Já nas crianças próximas à adolescência, na adolescência, eles já podem fazer atividades com um certo grau de competitividade, como, por exemplo, natação, judô. Então, a gente vai orientando esses pais para que controle de sedentarismo, controle de alimentação e controle de peso sejam prioridade na saúde dessa criança. E o que vale também para os adultos, né? A gente precisa se mexer mais. A fórmula é a mesma, Fih. A fórmula é o cuidado básico com sono, manejo do estresse, manejo da alimentação e atividade física. Esses são os pilares fundamentais da boa saúde. São os pilares em que vão fazer com que, mesmo que um paciente que tem uma genética que seja predisposto ao desenvolvimento do diabetes, ele se cuide, se ele não ganhe peso, se ele tem uma alimentação regrada, uma alimentação adequada, a gente sabe que isso minimiza os riscos dele desenvolver diabetes no futuro. Você chegou a falar que tem pessoas que vão na farmácia e vão lá, fura o dedinho para ver o controle da diabetes. Qual que é esse número? A nossa diabetes tem que chegar até quando? A partir de que número passa a ser preocupante? O teste válido é o teste da glicemia no sangue, quando a gente retira o sangue e a gente faz o diagnóstico. Nesse número seria maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Ou uma glicemia também de retirada de sangue aleatória, maior ou igual a 200. No entanto, a gente sabe que a gente pode transportar esse dado para glicemia de ponta de dedo, que é o que a gente chama de glicemia capilar. No entanto, mesmo que a capilar seja maior que 126 em duas ocasiões, ou eventualmente uma aleatória maior que 200, a gente vai precisar do confirmatório no exame de sangue, mas ela já dá uma excelente dica. A gente vê, tem alguns pacientes que tem que ficar lá conferindo, medindo a diabetes todos os dias. Por que disso? É porque ela já está num nível avançado? Exato, a maior parte desses pacientes são pacientes que vão requerer um controle estrito do diabetes. São aqueles pacientes que geralmente não têm a célula que produz a insulina, são os pacientes diabéticos tipo 1 e são os pacientes que usam insulina. E eles precisam ter esse controle rígido, inclusive para saber o quanto de insulina eles vão aplicar, dependendo do que eles comem, dependendo de como está a glicemia naquele momento no sangue. E aí, com isso, a gente tem inclusive programas de cálculos que indicam para esses pacientes o quanto que eles vão ter que aplicar de insulina. É importante isso também para os pacientes que fazem hipoglicemia, para os pacientes idosos, para os pacientes que têm o diabetes muito alto e muito descompensado.
Hoje, a gente tem também o desenvolvimento de sensores, que são os sensores de monitoramento de glicose contínua, o CGMS. Esses sensores são colocados na pele e a gente consegue ter uma medida em tempo real, né? Ela chega a ter um certo atraso, mas quase em tempo real, da situação da glicose no sangue daquele momento. Pelo que você está falando, a tecnologia tem ajudado a vida da pessoa que tem diabetes, né, para não ter que ficar se furando, por exemplo, o tempo todo? Exato, exato. Hoje a gente tem, inclusive, o desenvolvimento de insulinas inalatórias. Hoje a gente tem uma insulina inalatória no mercado brasileiro e a gente tem também o desenvolvimento de insulinas para aplicações não diárias, ou seja, insulinas que conseguem controlar esse paciente com aplicações a cada 3 dias ou até semanalmente. Essas ainda não são realidade no mercado, mas a insulina inalatória ela é realidade sim. Cada vez mais a gente tem percebido que, como o diabetes é uma doença que acomete muitos milhões de pessoas no mundo inteiro, existe um investimento, tanto por parte dos governos como por parte da próprio desenvolvimento de medicamentos para que se torne a vida mais confortável. A gente falou muito de alimentação e normalmente existe aquela de se eu tenho diabetes eu não posso comer um doce, não posso comer nada com muito açúcar. Isso é verdade? Em partes. Vamos pensar o seguinte: se é um paciente diabético tipo 2 que está acima do peso e ele precisa perder peso para controlar a doença, a gente orienta que sim, que ele retire por um período e depois que ele modere a ingestão de alimentos com alto teor de açúcar, alimentos altamente calóricos. Isso porque os alimentos com alto teor de açúcar, eles entram na corrente sanguínea como uma bomba e com isso eles aumentam muito o nível de glicose e as medicações muitas vezes não conseguem recuperar essa glicose e colocar ela no nível normal, só vai demorar alguns dias para colocar essa glicose em ordem. Já no paciente diabético tipo 1, esse paciente ele é totalmente dependente de insulina. Então, é um paciente que ele vai precisar ter uma alimentação regrada, mas ele também vai precisar comer, eventualmente, de forma moderada um doce. A gente não consegue dizer para o paciente diabético tipo 1 que ele não pode comer mais doce na vida. Mas o que a gente sempre orienta é que ele coma com moderação e com o cálculo adequado para a ingestão de insulina dele, que ele se exercite para poder gastar as calorias desse doce, desse alimento mais calórico. Apesar de muito se falar em diabetes, quando o paciente recebe esse diagnóstico, qual que é a sua impressão? Ele acaba assustando, ficando com medo? Eu acho que eu já vi de tudo nessa vida. Eu já vi paciente que recebe o diagnóstico, fica muito, muito, muito assustado, muda hábito, reestrutura a família, reestrutura a atividade física, ele consegue fazer uma recuperação muito grande desse processo de se cuidar, né? E existem pacientes que acabam, de uma certa forma, virando a página, não, deixa que eu vejo para depois. Então, assim, existe um pouco de tudo. O mais importante é a sensibilidade do médico de sempre orientar para o paciente quais são os cuidados essenciais de uma doença tão grave, né? Então, para aquele paciente que está muito, muito, muito preocupado, explicar para ele que essa preocupação é válida e fazer com que essas mudanças continuem sendo perpétuas, né? Que essas mudanças continuem acontecendo. E pegar ali, puxar um pouquinho a orelha, orientar e colocar aquele paciente que ainda não está tão engajado no eixo para poder também se cuidar. A nossa obrigação é essa, garantir saúde para o nosso paciente. E quando a gente fala em mudança, como você disse, é importante o apoio de quem convive ali com essa pessoa? Exato, é muito importante a gente ter o suporte familiar. Não só o suporte médico, o suporte multidisciplinar, com nutricionista, educador físico, mas existe também uma coisa que a gente não consegue, médico, chegar, que é o suporte familiar, né? Então, a família estar engajada com escolhas saudáveis, com uma proatividade com relação à prática de atividade física e com o suporte emocional para esse paciente mesmo. Você imagina um adolescente de 12, 14 anos tendo que começar a aplicar insulina de repente de uma hora para outra e fica preocupado com essa questão do bullying na escola. A gente sabe disso, a gente tem sessões da Sociedade Brasileira de Diabetes que se dedicam ao suporte dessas crianças. Então, assim, é muito, muito importante que a família ela seja assim um elo de confiança para que esse paciente ele tenha uma boa aceitação e uma resposta proativa com relação ao manejo do diabetes. Essa até ia ser minha próxima pergunta, principalmente quando a gente está falando de criança, né?
Exato, é muito difícil, nesse momento em que a criança recebe o diagnóstico, ela aceitar que ela vai ter que fazer um procedimento que muitas vezes machuca ela, né? Que é a aplicação de insulina. Mas cabe principalmente a um bom relacionamento médico-paciente, uma equipe multidisciplinar com a enfermagem orientando, com a nutricionista também apoiando, com o próprio pediatra, ele acaba ficando também muito parceiro desse diagnóstico, para que a criança tenha a melhor aceitação possível, a melhor orientação. Hoje a gente tem, aqui em São Paulo, grupos de mães, a gente tem na internet grupos de mães, a gente tem também campings que as crianças diabéticas vão, participam, interagem. Então, hoje a gente tem um suporte, as escolas, elas têm treinamentos continuados para que possam receber essas crianças que fazem uso de insulina, para que a gente tenha uma melhor aceitação e um melhor suporte para essas crianças, porque muitas vezes elas vão precisar de atendimento durante o período em que elas estiverem em escola, né? E vale lembrar que, se controlada a doença, dá para ter uma vida normal. Sim, vida normal. A criança diabética que aplica insulina, a vida é normal. O que ela só precisa é ter a regra de fazer a aplicação, de fazer a medida, de ter esse suporte com as consultas com o nutricionista, mas vida normal, ela vai poder, né, chegar, se ela estiver bem controlada da doença, chegar no aniversário, poder ter uma alimentação mais liberada. Então, tudo isso a gente consegue fazer hoje em dia. Graças a um desenvolvimento científico muito grande dos últimos anos, a gente tem um arsenal de tratamento para esses pacientes de uma forma muito melhorada do que quando a gente via na década de 80, na década de 70. Esse ano, a gente comemorou os 100 anos do lançamento, da descoberta da insulina, né? E para a gente, endocrinologista, foi um marco muito importante, porque a gente viu o quanto a gente caminhou em um século de existência de uma doença que matava para uma doença que hoje ela é perfeitamente uma doença em que a pessoa ela vive com diabetes de uma forma absolutamente normal. E assim, se a minha mãe tem diabetes, é bom eu já ficar atenta? Normalmente a gente orienta que sim, histórico familiar é fator de risco, pode ter sim sequência genética na família de pacientes com diabetes, então a gente sempre orienta para que o paciente, se tem parentes de primeiro grau, ele realize pelo menos uma vez por ano a glicemia de jejum e, se for necessário, a hemoglobina glicada também. E acontece das mulheres grávidas adquirirem diabetes? Tem o diabetes gestacional, é uma outra forma de diabetes e é uma forma que nos preocupa bastante, porque essa põe em risco também a vida do bebê. A gente sabe que mães com diabetes gestacional aumenta muito o risco de malformações no coraçãozinho do neném e também dificuldades no nascimento do neném, porque o neném ele nasce com muito mais peso do que deveria. O que aparentemente parece bom, né? Nasceu um neném com acima de 4 quilos, mas a gente chama esses nenéns de gigantes em pés de barro, porque são crianças grandes, mas são crianças que podem fazer, inclusive, hipoglicemia, queda de glicose no berçário. Então, a gente se preocupa muito, muito, muito com esse tipo de diabetes que acomete a gestação. E por que acontece isso? Porque a própria placenta e a própria gestação é um estado que a gente chama diabetogênico. É quando o corpo da mulher é forçado a fabricar mais insulina para poder garantir o processo de entrega de glicose para essa criança. E aí, com isso, a placenta, ela deixa a insulina da mãe mais fraca. No entanto, o próprio hormônio da gestação faz com que o pâncreas da mãe trabalhe mais, e essa é a receita para que exista um descontrole da glicose. E aí, como que faz com a grávida? Grávida pode tomar insulina? Como que funciona? Grávida pode tomar insulina, a gente tem insulinas que são liberadas para grávida, a gente tem medicações que também são liberadas para grávida, a gente testa de rotina hoje a glicose no primeiro trimestre e faz a curva glicêmica no segundo trimestre da gestação, para fazer busca ativa dessas pacientes que têm diabetes gestacional. Nos últimos anos, a gente apertou o cinto, a gente deixou o diagnóstico de diabetes gestacional mais rígido, justamente para não perder nenhum caso, para que toda mãe que tem alteração de glicose, ela tenha um acompanhamento bastante de perto, para que essa criança não tenha complicações. Eu queria, antes da gente encerrar, porque infelizmente o nosso tempo é curto, qual que é a orientação que você dá primeiro para quem não tem diabetes, mas para prevenir, para se cuidar? Eu acho que eu falo que é a receita da vovó: comer bem, comer saudável, dormir bem
e praticar atividades físicas. E, na medida do possível, evitar o estresse, né? Que às vezes é muito complicado no mundo em que a gente vive. Mas eu acho que é, sim, investir na boa e velha receita de qualidade de vida. Assim, a gente consegue manter o nosso peso de uma forma bastante saudável e a gente consegue fazer com que o nosso corpo não produza excesso de insulina, porque a maior causa de diabetes no mundo moderno é o diabetes tipo 2, que ele acontece justamente nas regiões com maior incidência de obesidade. Então, eu acho que a dica é essa para quem não tem diabetes. E para quem tem, qual que é a orientação? Consultas médicas regulares, não esquecer de fazer as avaliações com relação ao fundo de olho, as avaliações de rim, os cuidados com os pés são muito importantes, então todo dia fazer o exame dos pés para verificar se tem alguma bolha, se tem alguma lesão e, obviamente, também manter a boa e velha receita da vovó com relação a se cuidar, dormir bem, comer bem e praticar atividade física. Mas aí eu tenho um número para passar. 150 minutos de atividade física por semana é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para o paciente diabético. Então, é isso que a gente quer que o paciente diabético faça. E falar sobre esse assunto é sempre muito importante, né? Como você disse, se uma pessoa sabe que tem, provavelmente mais uma não sabe que tem. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui nesse serviço tão importante para poder orientar a nossa população a se cuidar. E, claro, se você se encaixou nos fatores de risco, procure o seu médico, converse com ele, colhe uma glicemia, é um teste fácil, é rápido e a gente consegue sim fazer o diagnóstico o mais rápido possível também. Doutora Andressa, muito obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que foi muito rica aí a nossa entrevista, para mim, para quem está aqui no estúdio e principalmente para quem está assistindo a gente. Eu que agradeço a vocês aí por abrirem espaço para a gente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E já fica aqui um próximo convite. À disposição. Então, mais uma vez, doutora, muito obrigada. Você de casa também, muito obrigada pela companhia. E se quiser rever tudo que foi falado hoje aqui, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível no YouTube, no Facebook e também no Instagram da TV Câmara Campinas. E se tiver alguma sugestão, quer saber sobre alguma doença, manda aqui para esse número que aparece no seu vídeo, que a gente faz como hoje, vai atrás de um especialista e tira todas as dúvidas para você. O importante é se cuidar e sempre aí promover o diagnóstico precoce. A gente fica por aqui, eu te vejo na semana que vem. Tchau!